Você já ouviu falar de uma raça de boi que, mesmo quase desconhecida, pode revolucionar a pecuária no Brasil? O Kangayan, vindo da Índia, é uma verdadeira joia rara no universo agro. Enquanto todos estão de olho nas raças mais populares, essa raça discreta tem características que poucos conhecem, mas que podem fazer uma diferença gigantesca. Imagine um boi capaz de trabalhar por até 10 horas em terrenos difíceis, com carne de sabor único e que quase não precisa de cuidados especiais. Parece bom demais para ser verdade, não é? Pois é exatamente isso que o Kangayan oferece. No entanto, poucos criadores perceberam seu valor, e é aí que está a oportunidade. Aqueles que entenderem o potencial dessa raça antes dos outros estarão à frente. Mas cuidado, porque você está prestes a descobrir o que realmente faz essa raça tão especial e o que você pode estar perdendo enquanto olha para as raças mais conhecidas. Fique atento, porque o Kangayan está mais próximo do que você imagina. Bem-vindo ao mundo do Agro Curioso! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E bora pro vídeo! O Kangayan chegou ao Brasil na década de 1960, trazido por pecuaristas do estado de São Paulo que vislumbraram o potencial dessa raça indiana. Apesar de ser uma raça impressionante em termos de força e resistência, o Kangayan não teve o mesmo sucesso que raças como o Nelore ou o Guzerá. É curioso observar como, mesmo sendo uma das raças zebuínas menos conhecidas, o Kangayan conseguiu conquistar espaço em algumas fazendas brasileiras. O Brasil é conhecido por sua vasta diversidade de gado, e o Kangayan, embora discreto, faz parte desse cenário. A história da introdução do Kangayan no Brasil é também uma narrativa de desafio e persistência. O gado, originário da Índia, onde era amplamente utilizado para tração e produção de carne, encontrou solo fértil em São Paulo. No entanto, a baixa multiplicação e a competição com outras raças limitaram sua disseminação. A raça Kangayan, ainda assim, preserva características únicas que fazem dela uma escolha interessante para pecuaristas que buscam algo além das raças mais tradicionais. Para aqueles que pensam em investir em raças de gado menos conhecidas, o Kangayan pode ser uma opção intrigante. A capacidade de adaptação da raça, combinada com sua força e resistência, faz com que seja uma escolha viável para regiões mais desafiadoras. Um bom exemplo prático seria sua utilidade em terrenos íngremes, onde a tração e a rusticidade são mais importantes que a produção em grande escala. Afinal, nem sempre o maior é o melhor, e o Kangayan prova isso de maneira singela e eficiente. O Kangayan é um gado de porte médio que chama atenção pela robustez e pela elegância discreta de sua pelagem escura. Seus pelos finos e curtos são uma característica marcante que ajuda o animal a lidar melhor com o calor das regiões tropicais. Os chifres, que formam uma curva graciosa para cima, são outro detalhe que salta aos olhos, especialmente pela simetria e proximidade na base. Essa conformação física faz do Kangayan um animal que, à primeira vista, transmite força e adaptabilidade, elementos essenciais para os pecuaristas que lidam com desafios no campo. Além disso, a musculatura do Kangayan é notável. Animais dessa raça possuem uma estrutura corporal compacta, com um peito largo e musculatura acentuada nas coxas, o que os torna extremamente aptos para tarefas de tração. Se você já viu bois arrastando carros pesados em lavouras ou terrenos acidentados, é fácil imaginar o Kangayan nesse cenário, desempenhando com eficiência e destreza. Esse tipo de musculatura, associado à sua giba desenvolvida, faz do Kangayan um exemplo de força concentrada em um corpo relativamente pequeno. Interessante também observar que, apesar do porte médio, o Kangayan não deixa de ser uma raça impressionante. Seu corpo compacto e seus chifres curvados parecem contar uma história ancestral de uma raça que resistiu e evoluiu para sobreviver em ambientes difíceis. Isso se reflete no campo, onde o Kangayan se destaca como um animal forte, mas também ágil. Se o foco é trabalho pesado, o Kangayan entrega o que promete, com a mesma confiança de quem conhece bem suas raízes. O Kangayan é uma raça versátil, que se destaca principalmente pela sua aptidão para trabalhos de tração.
Com sua força admirável, esses animais conseguem trabalhar por longas horas, chegando a suportar até 10 horas de trabalho contínuo. E você já imaginou como seria ter um boi que, além de resistente, também pudesse percorrer grandes distâncias sem demonstrar sinais de cansaço? O Kangaian é a resposta. Em muitas fazendas, ele é utilizado em terrenos difíceis, onde outras raças não teriam a mesma eficiência. Seu uso em atividades como transporte e tração agrícola demonstra seu valor, especialmente para quem lida com desafios diários no campo. Além de sua utilidade para a tração, o Kangaian também é apreciado por sua carne de qualidade diferenciada. Há uma certa rusticidade no sabor da carne desse boi, que lembra o caça, um perfil que agrada a quem busca uma experiência gastronômica mais autêntica. Os pecuaristas que criam essa raça muitas vezes o fazem pelo duplo propósito, força de trabalho e produção de carne. Isso torna o Kangaian uma escolha inteligente para quem busca maximizar o aproveitamento dos recursos disponíveis em suas propriedades, seja no campo, puxando arados, ou na mesa, servindo carne de sabor único. O Kangaian continua a impressionar. Sua capacidade de entrega, tanto no trabalho quanto na produção de carne, mostra que a raça, embora menos conhecida, tem muito a oferecer. É como ter um boi multitarefas que se adapta às necessidades do produtor sem perder sua essência. A força e a rusticidade do Kangaian são qualidades que, quando bem exploradas, podem transformar o dia a dia de qualquer fazenda. A rusticidade é uma das características mais marcantes do Kangaian, e isso o diferencia de muitas outras raças. Adaptado para sobreviver em condições adversas, esse boi se destaca pela capacidade de manter sua saúde e produtividade, mesmo quando os recursos são escassos. Imagine uma raça que consegue se alimentar de folhas e sobreviver em terrenos áridos, onde o pasto é limitado. O Kangaian faz exatamente isso. E é por isso que ele se tornou uma escolha interessante para regiões com climas mais extremos. Para quem lida com condições desafiadoras no campo, esse gado representa uma segurança a mais. A resistência a doenças é outro ponto forte do Kangaian. Ao longo dos anos, essa raça desenvolveu uma imunidade natural que a ajuda a enfrentar infecções e doenças comuns no ambiente rural. Isso reduz a necessidade de intervenções veterinárias frequentes e o torna uma raça mais econômica de se manter. Essa resistência também aumenta sua longevidade e produtividade, o que é um diferencial para quem busca minimizar custos sem abrir mão da qualidade. Em fazendas que enfrentam surtos de doenças com frequência, ter um rebanho de Kangaian pode ser uma verdadeira vantagem. Curiosamente, apesar de ser uma raça de baixa aptidão leiteira, o leite do Kangaian é conhecido por ser mais gorduroso que o de outras raças. Esse leite, mesmo em pequenas quantidades, pode ser utilizado para produtos lácteos artesanais com sabor diferenciado, especialmente em nichos de mercado que valorizam a qualidade acima da quantidade. Portanto, além de sua aptidão para tração e carne, o Kangaian ainda oferece essa possibilidade extra, mesmo que de maneira limitada. Sua rusticidade e versatilidade continuam surpreendendo quem trabalha com ele. No Brasil, o rebanho de Kangaian é limitado, sendo resultado da importação de apenas 6 animais na década de 1960. Essa baixa diversidade genética é um dos fatores que tornam o crescimento do rebanho um desafio, uma vez que a reprodução da raça é naturalmente lenta. Embora outras raças zebuínas, como Nelore e Guzerá, tenham se popularizado rapidamente, o Kangaian permaneceu restrito a criadores que se dedicam ao seu aprimoramento genético. Para quem deseja investir nessa raça, a escassez pode ser tanto um desafio quanto uma oportunidade. Criar Kangaian exige paciência e visão de longo prazo. Um exemplo notável é o Haras Barreiro, em Minas Gerais, onde está localizado o único rebanho registrado da raça no Brasil. Esse rebanho é o resultado de anos de cuidado e seleção, e todos os animais atuais são descendentes daquele grupo original de 6 animais importados da Índia. Isso demonstra o comprometimento dos criadores em preservar as características únicas da raça, mesmo com as limitações impostas pela reprodução lenta. Para quem está disposto a se investir em uma raça rara, o Kangaian oferece um caminho diferenciado no mercado de gado.
Atualmente, a criação do Cangaiã no Brasil está focada no aprimoramento genético, com a expectativa de que o rebanho cresça nos próximos anos. Os criadores, como no caso do Aras Barreiro, planejam aumentar o contingente de animais antes de iniciar a comercialização dos bezerros. Isso significa que ainda há tempo para se posicionar como um dos pioneiros na criação dessa raça. A exclusividade e a raridade podem se transformar em vantagens competitivas, especialmente para quem busca se destacar no mercado pecuário com uma oferta diferenciada. O futuro da raça Cangaiã no Brasil é promissor, embora desafiador. Com foco no aprimoramento genético, os criadores estão empenhados em aumentar o rebanho e preservar as características que tornam essa raça tão única. A expectativa é que, em alguns anos, o número de animais seja suficiente para iniciar a comercialização em escala maior. Para quem acompanha a trajetória do Cangaiã, é evidente que essa raça está ganhando cada vez mais visibilidade entre os pecuaristas que buscam diferenciação. O desafio, porém, está em manter o equilíbrio entre qualidade genética e quantidade, garantindo que a essência da raça seja preservada. Esse processo de aprimoramento genético não é rápido, e os criadores sabem disso. O planejamento envolve selecionar cuidadosamente os animais mais produtivos e robustos, para que o rebanho cresça com a melhor qualidade possível. É uma estratégia de longo prazo, mas que promete resultados expressivos. Quando o mercado estiver pronto para receber o Cangaiã em maior número, o valor de mercado desses animais pode ser significativamente alto, devido à exclusividade e à rusticidade que a raça oferece. Para os investidores pacientes, essa pode ser uma excelente oportunidade de entrada no mercado pecuário com uma oferta diferenciada. Com a perspectiva de expansão, o Cangaiã pode se tornar mais presente no cenário brasileiro, especialmente entre os criadores que valorizam a resistência e a versatilidade da raça. A produção de carne com sabor de caça e a rusticidade do animal são características que, com o tempo, podem conquistar mercados específicos e consumidores que buscam uma experiência diferenciada. Para aqueles que já estão envolvidos na criação ou para novos pecuaristas, o futuro do Cangaiã no Brasil promete um nicho exclusivo, mas cheio de potencial. Então, depois de conhecer tudo sobre o Cangaiã, a pergunta que fica é: por que ainda não estamos falando mais dessa raça? Será que você está pronto para dar o próximo passo e aproveitar todo o potencial que ela tem a oferecer? Imagine como sua fazenda pode se transformar ao incorporar uma raça tão versátil, resistente e cheia de particularidades. O que está te impedindo de explorar essa oportunidade única? Se você já percebeu o valor que o Cangaiã pode agregar, não perca tempo. Aplique esse conhecimento e veja os resultados. E mais, que tal compartilhar suas experiências? Já pensou em como o Cangaiã pode se encaixar nos seus planos? Deixe seus comentários abaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar descobrindo mais sobre o mundo agro. Ah, e não se esqueça de clicar no próximo vídeo, porque o conteúdo por aqui está só começando. Vamos juntos nessa jornada!